Ei, antes de começar essa história, já deixa teu like e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda a palavra a alcançar ainda mais gente. E comenta eu creio, porque fé compartilhada abre caminhos que a gente nem imagina. Agora vem comigo, porque essa história aqui tem o poder de mexer com o coração de quem já pensou em desistir. Capítulo 1 – Uma mulher quase invisível. Imagina alguém que acorda todo dia sentindo que está perdendo um pedaço de si. Uma pessoa que olha no espelho e não vê mais brilho, não vê mais vida, só cansaço acumulado. Era assim que ela vivia. Uma mulher que durante anos carregava um problema no corpo, e mais que doía mais na alma do que em qualquer outro lugar. Tradição nenhuma aceitava a presença dela. Olhares a evitavam. Pessoas se afastavam. Não era só uma enfermidade, era solidão. 12 anos. 12 anos acordando com a mesma dor, com o mesmo medo, com a mesma sensação de que nada mudava. E quando ela dizia já tentei de tudo, não era exagero não, era a verdade. Ela gastou tudo o que tinha em tratamentos que prometiam cura e só trouxeram mais frustração. Cada porta que se fechava era como se a vida gritasse: você não tem saída. Mas no fundo, bem no fundo, ainda existia um resto de esperança. Bem pequeno, e mais vivo. Capítulo 2 – Um nome que acendeu um fio de luz. Um dia, ela ouviu um comentário. Uma conversa na esquina, quase perdida no meio do barulho da rua. Dizem que ele cura até o que ninguém consegue. Esse ele tinha um nome que já estava correndo pelas cidades: Jesus. E aquela mulher, mesmo fraca, mesmo cansada, sentiu algo diferente dentro dela. Não era coragem. Não era certeza. Era um movimento. Uma espécie de força escondida que dizia: vai. Ela respirou fundo e pensou: eu só preciso chegar perto. Eu não preciso olhar nos olhos dele e não preciso pedir nada, eu só preciso tocar, em só um toque talvez a minha vida mude. Para muita gente isso seria loucura. Para ela, era a última chance. Capítulo 3 – O caminho mais difícil da vida dela. Ela saiu de casa sabendo que podia ser humilhada. Sabendo que alguém poderia reconhecer ela e mandar voltar. Sabendo que o corpo estava fraco demais para enfrentar uma multidão. Mas mesmo assim, ela foi. Cada passo era como se o chão puxasse seu peso. Mas ela continuava. E quando finalmente avistou a movimentação à distância, Jesus cercado por gente de tudo quanto é lado, o coração dela acelerou. Não de medo, mas de esperança. Só que tinha um problema. A multidão. Gente demais. Barulho demais. Empurrões, vozes, pressa. Mas ela pensou: se eu desistir agora, continuo vivendo a mesma dor por mais um dia, mais um mês, mais um ano. E eu não aguento mais. E ela se enfiou no meio daquelas pessoas, devagar, empurrada, tropeçando e mais avançando. Cada passo era uma batalha. Mas a fé dela, mesmo cansada, puxava ela para frente. Capítulo 4 – O toque que mudou tudo. Quando ela finalmente chegou perto, não conseguiu ver o rosto de Jesus. Não dava. Ele estava rodeado, caminhando, falando com as pessoas. Mas ela não precisava ver o rosto. Bastava um toque. Então ela esticou a mão tremendo. E tocou. Não foi um toque forte. Não foi algo que chamasse atenção. Foi discreto. Quase invisível. Mas naquele instante, por dentro dela algo se acendeu com força. O corpo que por anos carregava a dor, encontrou descanso. O peito que vivia apertado, se abriu. A alma que vivia machucada, se sentiu abraçada. Ela sabia. Ela sentiu. Naquele segundo, algo nela foi restaurado. E ela tentou sair rápido, voltar para casa, desaparecer no meio da multidão. Mas aí, Jesus parou. Capítulo 5 – A voz que ela mais temia. E mais precisava. No meio de tantos rostos, tanta gente tocando, tanta confusão, Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Os discípulos ficaram confusos, né? Senhor, tem gente em cima da gente e qualquer pessoa pode ter encostado. Mas Jesus não estava falando de encostar. Ele estava falando de fé.
A mulher congelou. O coração acelerou de novo, agora de medo. E ela percebeu que Jesus estava procurando por ela. Não para julgar, mas porque ele sentiu o que saiu dele. Cura, poder, restauração. Tremendo, com lágrimas nos olhos, ela se ajoelhou diante dele e contou tudo. Tudo mesmo, os anos de dor, o sofrimento, as tentativas fracassadas, a solidão e o toque. Jesus olhou para ela como ninguém tinha olhado em muito tempo. Não com pena. Não com repulsa. Mas com amor. E ele disse algo que ela jamais tinha ouvido, nem mesmo nos seus melhores dias. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Filha. Não rejeitada. Não impura. Não indesejada. Filha. A identidade dela foi devolvida. A alma dela foi curada junto com o corpo. A esperança voltou. A vida recomeçou. Capítulo 6. O que essa história fala pra gente hoje? Tem gente que olha pra essa história e enxerga só um milagre. Mas ela é muito mais. Ela fala sobre não desistir quando todo mundo diz que acabou. Não deixar que a dor te defina. Não se afastar da chance de recomeçar. Não ignorar o pouco de fé que ainda resta dentro de você. Porque às vezes a gente acha que precisa de muita fé, mas essa história prova o contrário. Às vezes, tudo o que você precisa é de um toque. Um movimento. Um passo na direção certa. Mesmo fraco. Mesmo cansado. Mesmo tremendo. Deus vê. E Deus responde. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo, eu ainda creio. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo e serem fortalecidas também. E já aproveita. Deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus não ignora nenhuma fé, por menor que pareça.